Com você aqui essa noite. Muito obrigado. É um prazer enorme poder louvar a Deus, dizer glória a Deus por todas essas maravilhas que Deus tem feito, anunciado, propagado na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Amém. Hoje vamos fazer uma reflexão um pouco mais exaustiva quanto a vida de oração de um dos homens mais importantes da palavra do Novo Testamento, um dos maiores ícones que temos. O tema da nossa mensagem é Aprendendo a Orar com Quem Ora, e vamos aprender hoje com o apóstolo Paulo. E é extremamente importante para mim e para você entender que processo é esse. O que é a oração? Por que ela é tão importante? Por que o pastor já falou sobre oração domingo passado, vai falar de novo esse domingo? Porque simplesmente é algo que a palavra de Deus fala do seu início ao fim. E que talvez nós, como igreja do século XXI, apesar das muitas ferramentas que temos quanto à palavra de Deus, quanto ao conteúdo, quanto aos estudos, apesar das muitas igrejas que temos espalhadas por esse globo hoje, talvez a oração seja aquilo que menos praticamos nos nossos dias. Então, uma vez entendendo e percebendo uma demanda enorme que temos, precisamos observar como que a Bíblia fala e como que a Bíblia gasta energia falando desse ponto tão importante. Então, eu quero hoje te convidar a refletir um pouquinho em como o apóstolo Paulo, um homem de oração, como que ele se coloca, o que ele pede às igrejas, o que ele pede a Deus pelas igrejas e pela igreja dos Colossenses, que é o texto que vamos estudar. Então, por favor, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao versículo 12, e o apóstolo Paulo vai trazer para nós um texto riquíssimo sobre o que ele pede a Deus por essa igreja. Igreja essa que ele não plantou. Ele vai dizer que Epáfras foi o plantador dessa igreja, que anunciou o evangelho a esse povo, e que agora ele está enviando uma carta muito feliz, muito contente ao ouvir o testemunho desse querido irmão, cooperador com ele no evangelho, a essa igreja que Epáfras plantou. E ele vai dizer essas palavras que vamos ler. Então, leiamos a palavra de Deus, Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra, ó Deus, possa falar aos nossos corações, que depois, ó Deus, da exposição, ó Deus, da Tua verdade, da Tua vontade, nós possamos crescer nessa santa tarefa, nesse santo ministério, que é o ministério da oração, da intercessão, do relacionamento contigo, Deus. Que a Tua igreja possa verdadeiramente se conscientizar e entender como caminhar nesse santo ministério. Fala com a gente essa noite, ó Deus. Em nome de Jesus oramos e clamamos. Amém e amém. Quero lembrar os irmãos que a igreja que Cristo plantou, ela foi construída em cima desse pavimento que é a oração. Quero lembrar a vocês que em Lucas 11, os discípulos
mesmo vendo o seu grande mestre pregando para multidões, mesmo vendo ele purificando leprosos, curando cegos, mesmo eles vendo Jesus ressuscitando mortos, mesmo eles vendo Jesus expelindo demônios, eles não pediram nada disso a Jesus. Eles em nenhum momento chegam para Jesus e falam assim: Jesus, ensina a gente a expulsar demônios. Jesus, ensina a gente a pregar para multidões. Ensina, dá uma aula de oratória para nós aí. Senta aí e explica como é que a gente faz para ser um orador igual ao Senhor, que todo mundo para ouvir. Até porque o Senhor fala, mas o Senhor não fala igual a todo mundo, o Senhor fala com autoridade. Ensina a gente esse negócio. Eles também não viram para Jesus e falam assim: Senhor, como é que é esse negócio que você toca no leproso e o leproso fica limpo? Mas eles viram para Jesus e falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E esses discípulos que foram forjados sobre esse pavimento, o pavimento da oração, o livro de Atos, que conta a narrativa do povo de Deus, ele é um livro impressionantemente forjado a partir dessa realidade. Atos 1, 14. E perseveravam unânimes na oração. Atos 2, estavam unidos e a descida do Espírito. Atos 3, Pedro e João estão indo à hora 9ª da oração, encontram um coxo, impõem as mãos sobre eles e ele anda. Atos 4, o povo, a igreja está reunida, junta, porque Pedro e João foram presos e ameaçados, e eles começam então uma das orações mais extraordinárias da Bíblia, falando assim: olha Deus, olha para a ameaça desse povo, olha o que eles estão fazendo, e estende a sua mão sobre esse povo, sobre nós, para que nós possamos mandar descer fogo do céu. Foram isso que eles oraram? Não, para que nós possamos fazer prodígios e milagres, e pregar com ousadia a tua palavra. O texto diz que as pessoas foram cheias do Espírito, e o local foi sacudido pela presença de Deus. Eu quero que você tente mentalizar como que essa igreja, e no que essa igreja está sendo construída, em que fundamento ela está sendo construída. Esses apóstolos saem dali, cheios do Espírito Santo, e continuam a pregar o Evangelho, continuam a anunciar o Evangelho. Isso começa a incomodar. A igreja cresce, Atos 6. Cria-se os primeiros problemas de relacionamento. Como é que os irmãos resolvem os seus problemas de relacionamento? Olha, escolham para vocês 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus, que têm intimidade, que têm sabedoria. Eles escolhem, então eles oram e impõem as mãos sobre esses homens, para que eles assumam então esse ministério de literalmente cuidar das finanças da igreja. Mas sabe o que é interessante? Antes de impor as mãos sobre esses homens, eles falam o seguinte: vocês vão chamar 7 homens cheios de temor, de sabedoria e do Espírito, porque nós nos dedicaremos exclusivamente à oração e ao ministério da palavra. Atos 7, um dos 7, Estevão, primeiro mártir, prega o evangelho ao sinédrio, e ao ser apedrejado, morto, o texto diz que ele se ajoelha, olha para os céus e fala assim: Senhor Jesus, recebe meu espírito, e não impute a eles esse pecado. Ou seja, ele morre orando. Você acha que é uma coincidência? Cada capítulo do livro de Atos, uma grande experiência, uma grande revelação, uma grande expectativa por causa da oração? Não. Atos 10, Pedro chega, Atos 9, Paulo está indo a Damasco. O texto diz que ele respira ameaça e morte contra a igreja. O texto diz que Jesus joga ele no chão, se apresenta a ele, fala assim: Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Agora vai a Damasco e espera lá, porque lá irão te dizer o que fazer. E o que Paulo faz nesse meio tempo, segundo o que Deus fala a Ananias? Ananias, vai lá e impõe as mãos sobre Paulo, porque ele é um vaso escolhido para evangelizar os gentios. Mas, Senhor, Saulo de Tarso, esse homem está perseguindo a igreja. Ananias, vai lá porque Saulo está orando.
Está orando. Atos 10, Cornélios, um centurião romano, idólatra, pecador, mas o texto diz que Cornélios era um homem de oração, era um homem que se importava com o outro. Então Cornélios, a oração nona, está orando, e o texto diz que ele tem uma visão de um anjo. E o anjo diz o seguinte: Cornélios, as suas orações foram ouvidas, as suas esmolas foram vistas. Agora envia mensageiros até Jope e manda chamar de lá Pedro, conhecido como Simão. Atos 10, o que Pedro está fazendo? Quando esses homens estão chegando lá, Pedro está orando. Pedro está orando. Se você for fazer um estudo sobre o livro de Atos, você vai ver que todas as grandes manifestações do Espírito, o povo está orando. Orando, 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 orando. E então chegamos agora no nosso grande personagem. Do capítulo 13 em diante, a igreja passa a assumir uma nova frente, a frente aos gentios. Então, no capítulo 13, a igreja de Antioquia começa, então, uma viagem missionária que nasce porque a igreja de Antioquia, que tinha apóstolos, mestres, presbíteros, estava fazendo o quê, irmãos? Chuta. Hã? Eles estavam orando, rapaz, vocês são muito bons de Bíblia mesmo. É isso aí, estavam orando. Eles oravam. E aí o texto diz que o Espírito chamou para eles Barnabé e Paulo. E que impondo as mãos sobre esses homens, eles oraram e eles foram então para a grande primeira viagem missionária. E sabe o que é interessante? Em Atos 14, Paulo, depois de pregar o evangelho em muitas cidades, ele volta colocando liderança. E o que ele faz para colocar liderança? Ele impõe as mãos sobre essas pessoas e ora e jejua por essas pessoas, para que eles assumam o seu ministério, a sua grande frente que Deus colocou para esses homens. Então, as lideranças, e nós veremos isso no sábado, na consagração do pastor Fábio, ele vai se ajoelhar aqui no milho, mentira, no milho não, mas ele vai se ajoelhar aqui, e os pastores da região vão impor as mãos sobre o Fábio. E vamos fazer o quê? Vamos orar pelo Fábio. Para que o ministério do Fábio não seja pautado, embasado no conhecimento do Fábio, ou na teologia do Fábio, ou na capacidade de entender a Bíblia do Fábio, mas no poder de Deus que estará sobre o Fábio. Porque a igreja está sendo literalmente construída sobre este fundamento. E eu poderia citar Atos 16, quando Paulo chega em Filipos. Poderia citar Atos 20, quando ele chega em Tiro e manda chamar a igreja, os presbíteros de Éfeso, e ali eles se ajoelham, ali eles choram, ali eles oram. Eu poderia citar Tiro, quando eles vão até a praia e as famílias ajoelham com ele na praia e oram por ele. Tudo para dizer, este apóstolo Paulo, ele foi forjado em um espírito, em um processo, em uma forma de se viver a partir da oração. A partir de colocar diante de Deus as suas questões. A partir de compartilhar com Deus os seus medos. Quando, por exemplo, ele está entre Tessalônica e Corinto, quando ele chega em Corinto, na verdade, Paulo está vivendo um momento de muitas lutas. Ele foi apedrejado em Listra, ele foi praticamente escorraçado de Tessalônica, ele foi expulso de Bereia, então ele cai em Corinto. Em Corinto, Deus fala com ele: Paulo, não temas, eu sou contigo. Ninguém vai ousar te fazer mal nessa cidade. Percebe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ao ser construído sobre esse pavimento da oração, ele acaba naturalmente experimentando coisas extraordinárias e diferentes. Eles acabam sentindo a presença de Deus de uma forma diferente.
eles acabam sentindo a direção, o direcionamento de Deus de uma forma diferente. Quando em Atos 16, Paulo estava indo para a Ásia, o texto diz que o Espírito de Jesus o impediu de subir à Ásia. Pelo contrário, ele teve uma revelação que ele deveria ir para outra situação, para outro local esse que ele acaba encostando, em Filipos. E ali ele prega o Evangelho, ali acontecem coisas extraordinárias. Ali, mais uma vez, a oração faz com que o local trema, seja sacudido, quando ele estava preso na prisão de Filipos. Então, eu preciso que nós, como igreja, venhamos entender que a igreja bíblica, ela foi literalmente plantada, construída, a partir de um forte alicerce, que é a oração. E por isso cabe a nós agora olhar com muita atenção o que esse homem de oração está nos ensinando ao declarar sua oração, ao falar sobre essa oração. E eu queria te convidar a reler o texto, por favor, em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Agora que a gente já entendeu que este que escreve o texto, ele não é um homem teórico de oração, ele é um homem prático da oração. Está escrevendo isso para a igreja dos Colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Primeira coisa que a gente pode aprender com Paulo é que a oração é algo urgente. Que a oração é algo que nós precisamos olhar com muita seriedade e com muita urgência. Veja, quando Paulo conhece, quando ele é apresentado uma nova igreja que foi plantada, ele sabe naturalmente que essa nova igreja plantada vai enfrentar desafios, sim ou não? Você enfrenta desafios? Você é a igreja de Cristo? Você enfrenta desafios? Então Paulo entende que é urgente orar por ela. Ele entende que essa igreja será afligida, talvez abatida, talvez destruída, sim ou não? Você é afligido, você enfrenta lutas, você às vezes é atingido, ou só eu, que acontece só comigo, você também? Ótimo. Então ele entende que uma igreja que está recém-plantada carece das orações. Então ele vai dizer: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar, não cessamos de orar por vós. Quero lembrar que é uma igreja que ele não conhece, que ele nunca viu, que ele nunca foi de alguma forma tocado, acalentado, que nunca investiram no apóstolo Paulo, mas desde o momento que ele entende que essa igreja existe, ele entende que essa igreja precisa urgentemente de oração, urgentemente de homens e mulheres que se dobrem a Deus e clamem, peçam a Deus por eles. Me lembra o texto de Ezequiel, capítulo 20, versículo 22, versículo 30. Que Deus sonda a cidade, e Ele procura pela cidade alguém que se coloca na brecha ou entre o muro para clamar, para pedir por aquela cidade, e Ele não acha ninguém naquela cidade. Deus nos livre de que Deus passe por Petrópolis, procurando pessoas que orem por essa cidade, que chorem por essa cidade, que clamem por essa cidade, e Ele fale no final: não achei ninguém. Sabe um dos testemunhos que mais mexeram comigo? É o testemunho de um homem chamado Leonardo Ravenhill. Ele foi um grande avivalista norte-americano do século passado. E o testemunho dele mexe comigo, sabe por quê? Porque depois de ler um livro chamado A Vida de David Bryan, ele foi
tão impactado nessa questão da oração devido à vida de David Brainerd na oração, ele começa a orar, ele começa a buscar a Deus, ele começa a pedir a Deus que tenha essa sede, que tenha essa fome, que consiga orar, que se dedique em oração, e no meio desse processo, diz que ele sobe até uma parte alta de Nova York, ele olha para Nova York, e ele fala assim: Deus, me dê lágrimas como Jesus chorava por Jerusalém. Eu queria falar para vocês desligarem o celular quando vocês estiverem no culto, porque senão pode acontecer dele tocar, né? Me dê lágrimas como o meu Senhor Jesus orou sobre Israel, sobre Jerusalém. Me dê lágrimas pela minha cidade. Me faça entender a necessidade de orar por esse local, a necessidade, a urgência de me colocar na brecha, de joelhos, por essa região. Isso mexeu comigo, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar que Jesus, sendo Jesus, sabendo o que aconteceria, o que deixaria de acontecer, ele, ao chegar diante de Jerusalém, ele olha para Jerusalém e fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, como uma galinha atrai para si os seus pintinhos, quantas vezes Deus tentou te atrair para ele, e vocês não quiseram. Isso parte do coração de Jesus. O texto diz que Jesus chora pela cidade, por conta da cidade. E eu falei: meu Deus, é verdade. Quão urgente é a oração. Quão urgente é para o apóstolo Paulo, homem de oração, se colocar em oração por aqueles que ele entende de alguma forma estarem vinculados a ele a partir de Cristo. Nós precisamos entender que a oração é algo urgente para mim e para você. Que a oração é algo urgente para essa casa. Casa de oração. Foi disso que Jesus chamou o templo. Se tem alguma coisa que a igreja do século 21 pode se considerar igual ao templo de Jerusalém, não é pelo altar, não é pelo sumo sacerdote, não é pelas roupas dos sumos sacerdotes, não é pelos seus muitos símbolos e misticismos, mas é porque somos chamados casa de oração. Uma casa onde as pessoas se aproximam para crescer em oração. Para Paulo isso é urgente. Por isso ele vai dizer que ele ora pela igreja de Colossos, por isso que ele vai dizer que ele ora pela igreja de Filipenses, por isso que ele vai dizer que ele ora pela igreja de Roma, por isso que ele vai dizer que ele ora pela igreja de Tessalonicenses. É por isso que Paulo ora, porque é urgente, oração é algo urgente. Assim que eu entendi que vocês existiam, eu passei a orar por vocês. Agora, olha que interessante, irmãos, quando nós continuamos a leitura, vamos perceber uma outra característica nessa oração de Paulo. A oração é algo insistente e a oração é algo intenso. Olha que interessante, versículo 9, ele está pedindo, versículo 9, vou continuar do meio, tá? De orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento, em toda a sabedoria. Versículo 10 agora, de modo frutificando em toda a bondade, crescendo no pleno conhecimento, mais uma vez, pleno. É muito interessante quando eu vejo Paulo pedindo, porque ele não fala assim: ó Deus, vai até a igreja dos Colossenses, e ajuda eles a entender um pouco melhor a sua vontade. Não, ele fala assim: Deus, vá até a igreja de Colossenses e dá todo o entendimento sobre a sua vontade. Dá o pleno conhecimento que o Senhor quer para eles, para que eles possam te conhecer toda a sua vontade, todo o seu espírito, tudo, pleno, toda, pleno, todo, tudo
tudo. E aí eu percebo uma coisa que me chama a atenção. A oração de Paulo, ela é ensopada nessa intensidade daquilo que ele pode fazer, sim ou não? Não, daquilo que Deus pode fazer. É por isso que a igreja de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Gente, eu já botei no silencioso esse negócio aqui. Amor, segura isso aqui para mim, amor. Você está me atrapalhando, amor. Do pleno conhecimento. E agora, como é que eu lembro onde eu estava mesmo? Se a gente fosse pentecostal, a gente ia falar que é o diabo que está fazendo o meu telefone tocar. Mas eu acho que não é não, é só o celular que está com algum problema, está tocando sozinho ali. Isso, verdade, muito obrigado, gente. Então, quando a gente vê Paulo orando pela igreja dos Colossenses, ele não ora com essa timidez daquilo que Deus iria poder fazer. Ele não pede migalhas. Ele pede com intensidade, ele pede consciente que Deus poderia dar muito, muito mais. Então ele pede todo o conhecimento da vontade de Deus, ele pede toda a plenitude de Deus, ele pede toda a graça de Deus sobre essas pessoas. Não tem timidez nessa caminhada de Deus, de Paulo pedindo pelos outros. Ele está enfatizando, ele está sendo direto. Isso também tem um pouco a ver com a fé, tem um pouco a ver com o quanto sabemos de que Deus pode fazer. Mas Paulo não tem essa dúvida. Ele tem a plena consciência de que Deus pode fazer qualquer coisa. Ele tem a plena consciência que Deus pode pegar essa igreja dos Colossenses e se tornar uma agência missionária para o mundo todo. Ele tem plena consciência disso. Ele tem a plena consciência que Deus pode pegar um menino, um perseguidor, e transformar ele no maior propagador do Evangelho, porque ele viveu isso. Ele tem a consciência que ele pode pegar um menino pobre de Tessalônica e fazer dele um grande pastor, como ele fez com Timóteo. Ele tem a consciência que Deus pega os que não são para reduzir a nada os que são. Ele tem essa consciência de que tudo gira em torno daquilo que Deus pode fazer. E muitas vezes, pela falta de prática da oração, nós lidamos com Deus a partir daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos, até onde os nossos braços alcançam. Paulo está abrindo mão dessa linha de raciocínio. Está falando assim: não, minha oração é que vocês cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria, não na sabedoria que o Senhor pode dar, em toda a sabedoria, porque eu sei que Ele pode dar toda a sabedoria, e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado. Ele acredita que a igreja de Colossos pode viver para o inteiro agrado de Deus. Você acredita que sua igreja pode viver para o inteiro agrado de Deus? Fala amém, se você acredita. Pô, gente, não é todo mundo que acredita, não. Você acredita que a sua igreja pode viver para fazer tudo e ter de uma forma clara a vontade de Deus sobre a sua vida, a sua igreja? Fala amém, você acredita nesse negócio? Amém, amém, isso aí. Você tem que acreditar nisso, por quê? Porque é parte daquilo que Deus pode fazer. E isso ensina um princípio básico da oração. A oração lida com aquilo que Deus pode fazer. Lida com aquilo que está no alcance de Deus. E qual é o limite para Deus? Qual é o limite de Deus? Aonde que Deus para e Ele não pode? Não se engane, muitos homens de Deus acharam difícil
Deus fazer algumas coisas. Moisés tinha relacionamento com Deus? Tinha. O povo estava lá murmurando, dizendo que era melhor ter ficado no Egito, que lá tinha peixe, lá tinha cebola, lá tinha, sei lá mais o que tinha no Egito. Tinha carne. E agora só tem esse miserável pão que desce do céu. E aí Deus virou para Moisés e disse: Moisés, então tá bom. Avisa o pessoal que eles vão comer carne, mas eles vão comer carne até sair pelo nariz, Moisés. Aí Moisés olha para... Eu imagino ele olhando para o céu, né? Ele olha para o céu e fala assim: mas Deus, você tem noção que são mais de 1 milhão de pessoas, né? E só tem noção que a gente está no deserto, né? Como é que a gente vai comer carne até sair pelo nariz? Eu estou acrescentando, o texto diz exatamente isso, tá? O texto diz que sopra um vento, e esse vento traz aves do céu que parecem um mar de aves. Mesma coisa acontece com Jeremias. Quando Deus manda a Babilônia destruir Israel está devastado, está destruído, e Deus fala assim: Jeremias, vai lá agora, compra um terreno, passa para o teu nome, porque ainda vai se vender casa e terreno nessa cidade. Jeremias não entende, fala assim: mas Deus, o Senhor acabou de destruir a cidade, como assim? Jeremias, tem alguma coisa difícil para mim? Por um acaso o braço do Senhor está estendido, está retraído? Há algo verdadeiramente difícil para Deus? Não. Então, quando eu vejo Paulo orando pela igreja dos Colossenses, e falando do pleno, de toda, de todo, me ensina algo muito claro, muito nítido. É aquilo... As nossas orações estão pautadas naquilo que Deus pode fazer pelo seu povo. E eu e você somos profundamente confrontados com essa realidade. Porque quando as nossas forças se vão, porque quando os nossos salários não caem, quando as contas chegam, quando a doença bate à porta, quando o médico diz que é terminal, que não tem jeito, que não tem o que fazer, nós precisamos acreditar e entender que Deus ainda assim o pode. Seja de fato intenso naquilo que Deus pode fazer pela sua casa, pela sua família, pelo seu emprego, pela sua situação de vida. Não deixe que isso fragilize o seu relacionamento com Deus. Vá com todas as suas forças naquilo que Deus pode fazer e não naquilo que você pode fazer. Por último, me chama muita atenção aquilo que o apóstolo Paulo diz no versículo 12, o último versículo que lemos, dizendo o seguinte: dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Versículo 3 do mesmo capítulo vai dizer: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Uma terceira característica que Paulo nos ensina é que a oração é uma expressão de gratidão a Deus. Sempre que Paulo começa uma carta, ele diz: olha, irmãos, damos graças a Deus por vós. Olha, irmãos, damos graças a Deus por vós. Irmãos de Tessalônica, damos graças a Deus. Irmãos de Roma, louva a Deus. Irmãos de Colossos, damos graças a Deus. Irmãos de Filipos, damos e louvamos a Deus graças. Por quê? Porque um homem que abriu mão de sua vida inteira, e isso são palavras dele, que diz que ele já não vive, mas Cristo vive nele, que a vida que ele tem, agora ele não vive mais para si, mas ele vive para o Filho de Deus, que por ele morreu e se entregou pelos seus pecados. Por que um homem que dedica a vida toda dele a Deus, faz questão de dar graças a Deus
pelas igrejas e por tudo que ele tem passado. Quero lembrar, irmãos, de Atos capítulo 16, que Paulo estava ali a mandado de Deus, libertando uma mulher da opressão do diabo, quando ele foi preso injustamente, espancado, exposto, humilhado em público, e à meia-noite, cansado agora, ele está louvando e orando a Deus. Paulo nos ensina, a partir dessa compreensão de ser gratos e dar graças e louvores a Deus, um princípio muito importante. Parece que homens e mulheres que criam e desenvolvem o hábito de oração são homens e mulheres que também desenvolvem o hábito da gratidão. E para nossa surpresa, quando invertemos essa lógica, é onde pegamos homens e mulheres que não oram, que têm uma tendência quase que natural de ser ingratos, de ser, muitas vezes, pessimistas. Mas tem que ser pessimista mesmo, vamos pensar. Se a gente for viver a partir da força das nossas capacidades, você tem que ser pessimista mesmo, tá? Não adianta ser muito otimista, não. O mundo não está se tornando um lugar muito melhor para morar, não, gente. Agora, diante de ter um Deus que tudo pode, um Deus, como aprendemos hoje de manhã, que ouve a nossa oração, um Deus que ouvimos essa manhã, que não só ouve, mas responde a nossa oração, um Deus que desce para livrar o povo. Então temos muitos motivos para ser gratos. Temos muitos motivos para parar e louvar a esse Deus, e engrandecer esse Deus, exaltar o seu nome, dizer que Ele é grande, dizer que Ele é bom, dizer que Ele é justo, dizer que de fato tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Se cremos e nos desenvolvemos a partir desse relacionamento, podemos com segurança dar graças a Deus, porque o pneu pode furar, o telefone pode tocar, o emprego pode cessar, a saúde pode deixar de existir, mas não temos dúvida, não lidamos com a incoerência de achar que essas coisas são fruto do acaso, que não tem um Deus por trás, sendo literalmente maestro de todas as questões. Temos motivos para ser gratos, porque até em meio às tempestades da vida, e você pode estar vivendo uma delas, como os discípulos viveram atravessando o mar da Galileia, e pode até parecer que o Cristo dorme, e isso pode te incomodar muito, o silêncio de Deus, né? Às vezes incomoda mesmo. A gente às vezes até acorda Jesus falando assim: você não se importa que a gente vai morrer, não? Você está aí dormindo? Está aí em silêncio? Mas podemos ser gratos porque logo que Ele se desperta, Ele manda cessar, Ele manda calar, Ele manda se acalmar. E como cantamos na primeira música aqui, eu queria até pedir para cantar de novo, se possível, se puder fazer um pedido. Porta nenhuma, ferrolho nenhum ficaria em pé diante da sua voz. Essas tempestades se acalmam diante da voz daquele que tudo criou. Então, temos motivos de gratidão, partindo de um pressuposto simples, básico, mas extremamente coerente. Sejamos gratos porque Ele pode tudo. E Ele ouve você. Sejamos gratos porque Ele pode tudo. E Ele quer se relacionar com você. Sejamos gratos, porque aquele que tudo pode, que tudo fez, que tudo criou, está, como diz o texto de 2 Crônicas 7, com seus ouvidos inclinados,
E eu quero pedir licença poética aqui para as orações que serão feitas neste lugar, que vem do seu coração, que vem da sua alma. É isso que temos. Temos um Deus que não precisa de nós. Não precisa. Não são como os deuses gregos, que são fortalecidos pela adoração dos humanos. Não são como os egípcios que vivem brigando, os deuses egípcios que vivem brigando entre si. Temos um Deus que é completamente livre de qualquer dependência sua, mas Ele quer se relacionar. Ele quer orar. Ele quer ouvir você orar. Você parou para pensar na oração, gente? Que complexidade é esse negócio? Por que Ele pede para você falar se Ele já sabe tudo? Não é complexo esse negócio? Para que eu tenho que falar se Ele sabe? Para que eu tenho que pedir? Se, como diz o texto, a gente não deve ficar repetindo, porque Ele já sabe o que a gente precisa. É pela linda e clara e maravilhosa verdade dele querer se relacionar. Ele querer te ouvir, como um filho pede ao pai. Por isso, quando nós nos deparamos com uma oração como a do apóstolo Paulo, percebemos que temos essas características evidentes no texto. Será que a oração tem sido urgente para nós? Será que entendemos a urgência que precisamos ter a orar pelos nossos filhos, por exemplo? Gente, alguém aqui assiste Netflix? Prime Videos, Disney Plus. Se você assiste isso, você vai perceber que você tem que orar muito pelo seu filho. Com urgência. Com um certo tipo de desespero. Se você vai nas escolas aqui da sua cidade, você já vai ver escolas que já não existe banheiro masculino nem feminino, que já não tem dia do pai nem da mãe, é dia da família. Você precisa orar pelos seus filhos. Precisa orar com intensidade pelos seus filhos, com urgência pelos seus filhos, pedindo que Deus derrame misericórdia sobre os seus filhos. Porque o mundo que os nossos filhos serão cristãos, meus irmãos, não se enganem, não será nem pouco parecido com o mundo de hoje. Não será, esquece. O mundo de hoje, que já é assustador para mim, não será. Quando o meu filho for um adolescente jovem, com 15 para 16 anos, o mundo será completamente diferente. Completamente. Então existe uma urgência. E eu estou citando os filhos porque é aquilo que eu tenho certeza que você tem de mais valioso, mais precioso na sua vida. Ore pelos seus filhos. Ore com intensidade pelos seus filhos. Ore por gratidão pelos seus filhos. Para que nós possamos, meus irmãos, experimentar coisas novas na nossa caminhada com Deus. E quando eu falo coisas novas, são coisas novas mesmo. Tudo que a gente entendeu e passou aqui pelos livros de Atos foi algo novo para eles. Algo intenso, mas completamente novo. Ou você acha que era normal um terremoto acontecer no meio de uma prisão, meia-noite, e as cadeias se soltarem? Não era normal, né? Se você acha isso normal, é um novo normal agora. Não era normal. E a sensação que eu tenho é que nós nos acostumamos à normalidade de ser cristãos.
Eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha esposa, eu não mato, eu não traio. Eu já falei traio, né? Então, eu acostumei com essa regra lógica da vida. Mas a oração joga a gente, empurra, pressiona a gente para uma outra realidade de contato, de intimidade, de profundidade, de enchimento, derramamento do Espírito, que nada mais fica normal. Então, nós hoje aprendemos um pouquinho sobre como Paulo nos convida a orar. E temos tantos e tantos exemplos bíblicos de homens de oração. Eu não vou fazer uma série de mensagens contínuas, de vez em quando eu vou parar e vou voltar à ideia do aprendendo a orar com quem ora, e vou citar outro personagem. Mas eu queria fazer um convite a você essa noite. Queria fazer um convite a você que é cristão há muito tempo, que é batista há muito tempo, que entendeu toda a lógica da teologia batista, mesmo eu mesmo não conseguindo conhecer, você já conheceu, ótimo. Mas que precisa crescer nesses pilares que foram citados. Que precisa viver uma vida mais intensa de oração, uma vida mais direcionada para a oração. Paulo não foi o maior ícone do Novo Testamento porque teve um encontro com Deus em Damasco, não, gente. Foi não. Paulo não foi um dos maiores ícones do Novo Testamento porque ele era um grande doutor que estudou aos pés de Gamaliel, não. Foi não. E Paulo não foi um grande homem de Deus, um dos maiores missionários e pregadores do Evangelho, porque ele era um super-homem também não. Paulo foi quem foi, porque os seus alicerces foram construídos em uma vida profunda de oração. Ou seja, qualquer um de nós aqui podemos nos tornar um Paulo. Seria muito bom ver muitos Paulos saindo de Petrópolis para chacoalhar esse mundo com o Evangelho e o poder de Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, porque Tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és digno, Senhor, de receber toda a adoração. Tu és digno, Senhor. Nós te engrandecemos, te exaltamos, porque Tu és Senhor. O Senhor criou todas as coisas, sem o Senhor nada do que foi feito se fez. Te louvamos, Deus, por quem o Senhor é. Pai, a nossa oração essa noite é um pedido, é um clamor levantado a Ti. Pai, faz de nós homens e mulheres de oração. Levanta este povo, levanta esta nação, levanta a Tua igreja, Deus, a ser uma igreja que se relaciona profundamente com o Senhor, a ser uma igreja que Te conhece, que Te ama, que Te adora em espírito, ó Deus, e em verdade. Deus, faz de nós uma igreja que está pronta, ó Deus, preparada para atender as Tuas demandas, o Teu querer, a Tua vontade. Senhor, santifica o Teu nome. Santifica o Teu povo. Vem com o Teu reino, faz dessa igreja uma agência do Teu reino. Faz, ó Deus, desta casa uma casa de oração. Cumpre a Tua vontade, Deus, aqui, como é no céu. E, Senhor, nos
nos ajuda a crer, a confiar, a esperar em Ti, esperar, Deus, na mão poderosa do nosso Deus, que socorre, que acalma, que acalenta, ó Deus, tudo e todos, ó Deus, Santo de Israel. Que nós possamos conhecer a Ti. Pai, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor toque os corações essa noite. E que se existir algum tipo de dúvida no coração de alguém quanto à oração, ó Deus, que o Senhor agora toque os seus corações. Que pessoas que possam estar esfriadas, acomodadas, fragilizadas por pouco contato, ó Deus, contigo, possam ser reaquecidas, fortalecidas a um novo chamado e ministério que é a oração. Pai, faz de nós o teu povo que se chama pelo teu nome. Nos ensina a invocar a Ti, a buscar a Ti e a receber de Ti coisas grandes e ocultas que nós não conhecíamos. Ó Deus de Israel, Tu é o mesmo ontem e hoje. Tu não mudas. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor pode se revelar de forma poderosa e extraordinária. Nós cremos que as nossas caminhadas possam ser transformadas, Deus. Então fala com a gente, Senhor. Fala com a gente. Continue de cabeça baixa, de olhos fechados.